Boa tarde, boa tarde. Estamos chegando aqui para mais um encontro super especial. Eu me chamo Vanessa Siqueira, sou coordenadora do Justiça Restaurativa no Programa Municipal de Petrópolis da Paz. É muito bom estar aqui com vocês. Estou aguardando ver quem está chegando aqui com a gente, quem já se conectou. Sejam muito bem-vindos a mais esse momento. É muito especial para a gente estar aqui com vocês. Temos uma agenda já preparada com muito carinho. Semana que vem nós temos 4 encontros. Vamos receber a Renata Fernandes, que vai falar sobre justiça restaurativa. Vamos receber o Pedro Moraes, de Portugal, que vai falar sobre mediação escolar, caminhos possíveis para a implementação nas escolas. Vamos receber os promotores Odilon e Vicente, aqui de Petrópolis, para falar sobre justiça restaurativa e socioeducação. E vamos receber também a Cristiane Mello, que vai falar sobre justiça restaurativa, vitimização e humanização. Então, será muito especial. Essa já é a pauta para a semana que vem. Já fica o convite para vocês participarem. E vamos lá, podem dar uma boa tarde aí para a gente saber quem está acompanhando com a gente. E passo a palavra para Elze Ellen Carvalho, que é a coordenadora do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz. Com a palavra, Elze. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui dividindo essa jornada de palestra com todos vocês. Estamos realizando a jornada de difusão de métodos adequados de solução pacífica de conflitos. Hoje, nossa convidada é a Leandra Iglesias, psicóloga especialista na matéria de como lidar com as drogas de uma forma geral. E o que é que as drogas têm a ver com mediação de conflitos e justiça restaurativa? Tudo, pois todo e qualquer excesso poderá nos remeter a conflitos. Conflitos que poderão envolver nossos familiares, poderão envolver nosso campo de trabalho, prejudicar nosso campo de trabalho, poderão, de uma certa forma, alterar completamente nossos relacionamentos, interferir nos nossos relacionamentos. Nosso programa, Petrópolis da Paz, em parceria com o Fórum Nacional de Mediação, FONAME, e a Universidade Católica de Petrópolis, o UCP, através do Núcleo de Idosos, nós estamos aqui à disposição, estamos disponíveis para atendê-los e, junto, construir um caminho seguro de resolução pacífica de conflitos. Drogas têm tudo a ver com conflitos, se não soubermos dosá-las. Muito prazer receber você, Leandra. Seja muito bem-vinda. Que essa seja a primeira de muitos encontros futuros. Um beijo para você e está com a palavra. Muito obrigada, Elze, muito obrigada, Vanessa. É um prazer imenso estar com vocês. É uma parceria que nós alinhavamos lá atrás e que vem dando certo, mesmo nesse período de um stand-by, de um certo afastamento, mas que bom que já retomamos, e bastou uma palavra dita a você, e você já comprou a ideia, que foi, Elze, não podemos parar, o que vamos fazer até o final do ano? Então, muito obrigada por essa oportunidade. Vocês sabem que eu procuro sempre trazer informações de uma maneira objetiva, clara, transparente e pautada em evidência científica. Então, como psicóloga clínica, 38 anos, especialista em dependência química e outras compulsões, compulsão alimentar, jogos digitais, dependência tecnologia, compulsão sexual, enfim, outras compulsões. No viés da prevenção, que é o carro-chefe da Coordenadoria Municipal de Políticas sobre Drogas, na qual estou coordenando, também presidindo o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e a Unidade de Tratamento, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas.
Ótimo. Para quem está chegando agora, uma boa tarde via Karina, o Alexandre. O Alexandre e o Sérgio Taldo são parceiros do Shopping da Serra. Muito obrigada pela parceria de vocês. Eu vi o Renan também. Então, sejam muito bem-vindos nesse espaço, um espaço de aprendizagem, de trocas de saberes, trocas de histórias. Leandra, muito obrigada por essa oportunidade. Te ouvir é sempre muito bom. E realmente são conteúdos muito com uma base científica, com a base prática, isso é muito importante para todos nós. O tema de hoje, ele é vasto, tem muita coisa para falar sobre o tema. Então, a gente já nesse primeiro momento, a gente te convida a falar sobre as drogas lícitas e ilícitas, né? Porque a gente sabe que as drogas lícitas são naturais, semissintéticas, sintéticas e fazem muito mal também, né? E tem muita coisa para falar, como elas agem no nosso cérebro, como elas agem na nossa memória, por que se busca. E aí já chamando para responder a segunda parte do tema, por que recorremos a elas? Por que a gente busca, né, esse tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita? Então, a gente já deixa nesse primeiro momento essas duas perguntas tão amplas para você trabalhar conosco, e convido as pessoas que estão participando para irem colocando também suas perguntas, e depois da sua fala a gente continua desenvolvendo essa atividade com as perguntas das pessoas que estão participando conosco. Então, muito obrigada a cada um de vocês que agora à tarde, 15 horas, pararam para participarem conosco desse momento. Vamos lá, Leandra, fique com a palavra. Nossa, muito importante, excelente introdução, muito cabível, muito clara, não é? Na forma que eu quero conduzir a minha fala também, Vanessa e Elza. É um prazer imenso poder dividir com vocês, com quem está nos ouvindo, esses esclarecimentos, essas informações. E eu vou começar convidando vocês a um passeio histórico, ou um passeio pré-histórico. Se para nós entendermos quem é esse homem, quem é esse ser humano que recorre, como tão suavemente vocês resolveram conceituar o tema, né? Por que recorremos a ela? Na verdade, assim, para nós por que nos drogamos? Mas vocês amenizaram a fala e por que recorremos a ela? Então, nesse passeio à pré-história, nós vamos imaginar que, se tomarmos lá da Idade das Cavernas, os homens, eles eram altos, robustos, né? Todos saradões, malhados, mas com o crânio pequeno. Então, a caixa craniana era pequena, a testa era pequena, não é isso? Com a história da evolução, quem não se lembra das aulas de história, que tem lá o homem se transformando, o homem de Neandertal, o primata, o homem de Neandertal, o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens. Então, nesse processo evolutivo, o nosso cérebro, ele continuou com a base da medula reptiliano. Se vocês visualizarem a anatomia, nós temos na lateral, no corte cerebral, nós temos, como se fosse uma vírgula para dar continuidade à medula. Ali é o nosso cérebro reptiliano. E esse cérebro reptiliano ainda nos acompanha. Porém, houve uma evolução. O que acontecia naquele período? Qual era a função daquele homem das cavernas, daquele primata? Era sobreviver. E ele sobrevivia com a caça, não é? E ele tinha angústias e medos. Aquele cérebro lá de trás, ele já tinha angústias e medos. Angústia da sobrevivência, vou dar conta de sobreviver, preciso caçar. O leão está alimentado, porque se o leão estiver alimentado, eu posso passar e não preciso temer o leão. Mas se o leão não estiver
alimentado, eu tenho medo e eu vou fugir. Os fenômenos naturais também despertavam naquele homem primata o medo. Trovão, chuva. Lembra do fogo, quando descobriram o fogo? Então, inicialmente era o medo que gera angústia e que gera ansiedade. Esse homem evoluiu, e a caixa craniana foi expandindo, a cabeça foi ficando maior, a caixa craniana foi ficando maior, e o cérebro também entrou em expansão e desenvolvimento. Com isso, o surgimento da ativação do lobo frontal, quando tem a escrita, quando a gente consegue fazer esse movimento de pinça, de pegar e ter a escrita, Homo sapiens sapiens. Só que esse Homo sapiens, que aí somos nós, esse humano que nós somos, mas esse humano que nós somos, ainda temos um cérebro reptiliano, ainda temos medo, ainda temos angústia, ainda temos ansiedade, ainda pensamos, será que vamos sobreviver ao Covid-19? Cada dia a gente sabe de um que foi contaminado, que está em casa agora, ou que está no hospital, ou que faleceu. Que angústia é essa que essa pandemia está nos trazendo de incerteza, de insegurança, de ansiedade? Então, esse cérebro reptiliano, ele ainda está conosco, lá na íntegra no nosso cérebro, no âmago primata da nossa existência, que é sobrevivência. E o tempo todo, se nós vamos falar em estresse, qual é o conceito de estresse? Estresse é uma perturbação constante que pode ser manifestada pelo nosso corpo físico orgânico e com perturbações psíquicas emocionais. E são essas perturbações psíquicas emocionais que geram em todos nós a ansiedade e as características que nós vamos ter do desenvolvimento da nossa personalidade. Porque este cérebro, em evolução o tempo inteiro, ele só está maduro na sua funcionalidade aos 25 anos. Então, veja bem, o que eu faço com a angústia do momento de agora? Eu tomo um Rivotril? Uma droga lícita. Eu cheiro uma cocaína? Uma droga lícita. Sim. Eu tomo uma cerveja ou uma cachaça? Lícita. Uma droga lícita. Eu aumento os benzodiazepínicos. Quantas pessoas aumentaram as suas doses de tarja preta? Uhum. Contextualizando o momento de pandemia. Porque houve um consumo no aumento das drogas lícitas e um consumo no aumento das drogas ilícitas. E como tal, como a Elze muito bem fez o prefácio do nosso encontro, tem tudo a ver o conflito com o uso das drogas, porque as emoções, essas emoções de angústia, de medo, de ansiedade, faz com que o nosso cérebro diga assim, mas o que você vai me dar para me tranquilizar? Eu estou aqui. O ansioso está 5 vezes mais o aumento da ansiedade durante esse período de pandemia. 3 vezes mais o aumento de depressão nesse momento de pandemia. Então, o que nós vamos recorrer, Elze? Nós vamos recorrer ao quê? Vamos fazer terapia? Vamos trabalhar mais? Vamos ficar amedrontados dentro de casa? Vamos passar álcool nas mãos em tudo o tempo inteiro? Vamos lavar as mãos e as coisas o tempo inteiro? O que nós vamos fazer com toda essa angústia? Com todo esse medo que está sendo gerado em nós? O mesmo medo do trovão e do relâmpago. É a mesma sensação. E o cérebro quer alívio. Porque o cérebro ele precisa de prazer. Porque o contraponto da angústia, o contraponto da situação de estresse, ou você luta ou você foge. E lá na pré-história também era assim. Ou você luta
ou você foge. Então eu posso lutar. E se eu lutar, muito provavelmente eu vou precisar de algum aditivo. Mas que aditivo? Pode ser a fé? O aditivo pode ser o relaxamento? Pode ser a meditação, que são os recursos que a gente pode lançar à mão. Só que não é isso que normalmente o ser humano faz. Ele quer um alívio imediato. E a iniciação a álcool e outras drogas, a média é de 12 anos, Vanessa. Então, 12 anos, se é a média, eu não estou falando do adulto que vai buscar a receitinha do Rivotril, não. Do Alprazolam, do Escitalopram. Não é isso. Eu estou falando é daquele ser, aquele humano, porque o problema não são as drogas, o problema é o ser humano. Então, esse ser humano que nasce, possivelmente, com um fator genético que influencia na sua predisposição a diversas patologias, a depressão, a ansiedade, o bipolar, o transtorno de personalidade, a esquizofrenia, enfim, a nossa bagagem genética vai influenciar muito nos nossos transtornos mentais. E os nossos transtornos mentais, eles vão precisar, porque nos perturbam, a palavra já diz, transtornos mentais, ou seja, eles causam perturbações. Até aqui tudo bem? Levando... Tudo bem. Então, veja bem, esse cérebro, ele precisa do alívio. Já entendemos que precisa do alívio. Nós temos a divisão das drogas lícitas e das drogas ilícitas. Porém, o que é droga? Muitas pessoas dizem que a diferença entre a droga, né, entre o veneno, não é? É a dosagem. Então, o que é droga? O cafezinho pode ser uma droga. A tecnologia pode ser uma droga. Outro dia eu fiz uma live só sobre dependência tecnológica, um espetáculo, que eu participei também, né? Então, o dinheiro para o consumidor patológico, a droga é o dinheiro. Então, conceituando droga, é todo e qualquer substância ou algo fora de você que causa alteração da percepção, da emoção e do comportamento. Ah, então aquele cafezinho que você toma de manhã, que você não pode ficar sem ele, ele pode ser uma droga. Não tome o cafezinho para ver como é que fica o seu humor. Temos que recorrer. Vamos recorrer ao cafezinho. Ah, eu preciso de um cafezinho. Ah, eu preciso de um cigarro. Estou estressado. Eu preciso de um cigarro. Ah, eu preciso tomar alguma coisa quando chegar em casa, porque o trabalho está estressante, tudo isso está muito estressante, e aí pessoas que nem bebiam bebidas alcoólicas começaram a beber no período de pandemia. Ou seja, as drogas lícitas, elas são divididas, as lícitas e as ilícitas, elas são divididas pelo aquilo que ela promove no nosso cérebro. Então, viu por que eu quis trazer desde a pré-história e colocar o cérebro como protagonista da nossa conversa? Porque toda e qualquer droga, todo e qualquer comportamento, toda e qualquer perturbação, toda e qualquer emoção, ela acontece no nosso sistema cerebral, no nosso sistema nervoso central, e depois é no nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro. Então, você tem todo tipo de prótese, você pode fazer transplante, você pode ficar com um rim só, você pode viver com uma doação de um coração. Agora, e o cérebro? Você conhece algum transplante? Tira esse pedacinho aqui do cérebro e coloca um parafusinho e que vai funcionar. Ao contrário, há pessoas que sofrem acidentes em que há afetar a região do cérebro e que muda a personalidade. Um caso clássico de um funcionário metalúrgico que atravessou uma barra
no cérebro dele e ele se transformou num psicopata, uma pessoa que não tinha nenhum transtorno de personalidade. Então, o nosso cérebro é o depositário de todas essas substâncias. O álcool é uma substância depressora do sistema nervoso central. Ela é lícita, mas ela deprime. Para este contexto atual, se você tem uma ansiedade grande, você pode tomar uma bebida alcoólica que na primeira fase ela vai estabilizar a ansiedade, mas se você passa para a segunda, para a terceira dose, ela já vai te deprimir, porque ela diminui a atividade cerebral. E o álcool, como droga lícita, é a mais difícil, porque é a única substância que penetra na célula, só a água, que penetra em todo e qualquer célula. Outras substâncias não. Mas o álcool é extremamente comprometido com o sistema nervoso central. A gente costuma chamar de droga suja, porque ela afeta várias áreas do cérebro. E aí você tem vários comprometimentos. A violência contra a mulher, 50% dos registros de ocorrência, o agressor está sob efeito do álcool. O que aumentou nesse período de pandemia, porque as pessoas estão bebendo mais, estão comprando mais por delivery. Vamos para o tabaco. O tabaco é uma outra droga ilícita, droga que, felizmente, nós avançamos muito no Brasil, e nós avançamos porque, inclusive, estivemos nas primeiras posições na conferência do ano passado, tivemos uma diminuição da prevalência de 75%. Hoje, os meninos procuram menos fumar e as meninas estão fumando mais. As meninas adolescentes estão bebendo mais que os meninos adolescentes. Que as mulheres aumentaram 55% o consumo delas de álcool, as mulheres adultas. Então, esses seres que experimentar uma outra coisa que cabe na explanação, drogas lícitas, drogas que diminuem a atividade cerebral, a depressora, o álcool, drogas excitatórias, o cigarro. Então, é uma bobagem dizer que o cigarro acalma, é porque a pessoa tem crença, o ser humano tem crença que aquele cigarro, que a relação é afetiva do cigarro, o cigarro é uma relação emocional, afetiva, que o indivíduo tem com o cigarro, é o meu companheiro, é parte de mim, é extensão de mim, o cigarro, que é estimulante, ele agita o cérebro. Aí você toma um cafezinho com cigarro. Por que recorrer? Estou nervoso? Preciso recorrer a alguma coisa. Vou tomar um cafezinho e vou fumar um cigarro. Terminei de almoçar, vou em seguida tomar um cafezinho e fumar um cigarro. Então, são essas crenças também que o indivíduo vai tendo e vai construindo. Para as drogas ilícitas também, outra que é excitante do sistema nervoso central é a cocaína. E que desde cedo o jovem, a criança, eu tenho um caso de criança de 9 anos, 8 anos, usuário de cocaína. Então, imagina esse cérebro em desenvolvimento que não está maduro, como que vai ficar? Uma pessoa que já é ansiosa por natureza e cheira cocaína, ela está dando overdose de desequilíbrio neuroquímico no seu cérebro. Um jovem que é ansioso e fuma uma maconha, um baseado, que é uma droga ilegal e ainda é ilegal e vai ainda continuar por um bom tempo sendo ilegal no Brasil, não é? E não existe isso de maconha medicinal, porque existe uma propriedade das 400 propriedades que a maconha, que a cannabis sativa possui, existe uma propriedade que é o canabidiol e que você pode ter uma aplicabilidade medicamentosa, mas não é fumando baseado, eu falo isso para a garotada, não é. Agora, aquele adolescente que desde a infância já trouxe uma angústia, já trouxe um medo, já trouxe uma ansiedade, até herdada geneticamente pela circunstância da sua criação, quando ele fuma um baseado, ele vai sentir um alívio. Porque eles dizem para mim, quando eu pergunto, mas e aí o que você sentiu? Eu senti um alívio e coloca a mão no peito. Por quê? Porque um jovem extremamente ansioso, que já tinha uma agitação pronunciada na escola, mas que é mais fácil rotular como TDAH, tudo é TDAH. Houve uma época que tudo era distúrbio de comportamento.
Outra época que tudo era distúrbio de aprendizagem. Hoje tudo é de TDAH e daqui a pouquinho tudo vai ser autismo. Não é assim. Não é assim também. Porém, os sentimentos e as emoções são. Porque é indubitável, é incontestável quando você diz para uma criança que é criada num ambiente de uma mãe muito repressora, de famílias muito repressoras, muito rígidas, ou de famílias muito flexíveis, você vai encontrar problemas de autónomos. Então, são fatores genéticos, são fatores sociais, e são fatores psicológicos. Como foi criada essa criança? Uma criança que foi criada num clima de conflito, num clima de violência, num clima em que o pai chega em casa bêbado, bate nos filhos, bate na esposa, quebra a casa, foi aquela forma de amor que aquela criança aprendeu. Quando ele sai e cai na pista, alguém vai te dizer, mas por que você está angustiado aí? Por que você está quietinho aí? Por que você é tão tímido e não chega na menina? Toma aqui uma cachaça, toma aqui uma cerveja, toma aqui uns Smirnoff Ice, que você vai conseguir chegar na gatinha. E você se encoraja inicialmente. E aí é que entra a diferença do... Como é que está meu tempo? Tá bom. Do porquê nos drogamos. Porque, na verdade, nós queremos aliviar e fugir de todo esse desconforto. E isso foi muito bem estudado por Freud em 1929, quando ele falou do mal-estar na civilização, em que tem muito a ver com a neurociência dessa explicação que eu trouxe a vocês do porquê nos drogamos, para nos aliviarmos de toda essa angústia, de todo esse medo, de toda essa ansiedade que é pré-histórica, mas que é atual também. Então, o jovem, ele já traz na sua bagagem o fator genético, o fator psicológico. Quando ele cai na pista, quando ele sai no social, ele tem as influências, mas aí onde as mães erram, quando elas dizem, isso foi as más influências, doutor Leandro. E aí eu tenho uma frase clássica de um paciente que disse, eu não aguento mais ouvir isso, eu ouvi isso a minha vida inteira. Mal sabe você que eu é que fui a má companhia para os filhos das suas amigas, porque eu que apresentei o primeiro baseado a eles. Então, uma coisa é o uso, que é um outro ensinamento para poder arrematar a minha fala. Uma coisa é o uso, a outra coisa é o abuso. E do abuso para a dependência é uma linha muito tênue. Então, se a média de uso é de 12 anos, para um cérebro ainda reptiliano, que ainda tem medo, tem angústia, tem ansiedade, não sabe o que está por vir, mas quer o boné, quer o tênis, quer o celular, quer todas as coisas materiais que o mundo do consumo seduz, e que proporciona, tu olha o que nós estamos fazendo aqui, pela ferramenta da tecnologia, nós estamos usando bem, mas houve um aumento da pedofilia pela ferramenta da internet, né? Mas há o aumento do bullying, do cyberbullying, porque o bullying terminava quando você saía da escola ou quando o ambiente era dentro de casa, que você sofria bullying. Agora o bullying continua no celular, na internet, no Facebook, nas redes sociais. Então, toda essa angústia, todo esse sofrimento faz com que o cérebro diga para a gente, me tira dessa dor, me tira dessa angústia. O que você vai me dar para poder abrandar? É uma leitura espiritualizada? É um passe, um jorei? É uma oração? Enfim, é uma cocaína? É um álcool? É um cigarro? É uma maconha? É uma droga sintética? Não é? É um alprazolam? Enfim, então nós sempre vamos recorrer a algo que amenize a nossa dor. Para fechar, durante muitos anos, acreditou-se que o usuário de álcool, drogas, o dependente químico, ele era um indivíduo na busca incessante do prazer, um irresponsável, um mau caráter, uma moral fraca, um influenciador volúvel e que buscava prazer a todo custo. Não. Hoje nós sabemos que o uso de álcool e outras drogas
sejam elas lícitas ou ilícitas. É uma fuga desesperada do desprazer. Uau! Deixa eu abrir o microfone aqui para a Elza também. Acho que eu fechei o microfone dela. Eu quero completar dizendo que você voltará para dar continuidade a esse assunto extremamente importante para abrir, né, a ideia, a compreensão de tantas famílias que estão na pandemia passando por momentos tão difíceis quanto esses que foram citados. Meus parabéns, minha querida Leandra, parceira lá da nossa casa. Espero que você aceite voltar outra vez o mês que vem, em outubro, novembro, se possível, porque achei de uma importância fantástica. Nós estamos justamente nas escolas, Leandra, e justamente por volta dos 12 anos, que especifica a sexta série, justamente por entender, né, a necessidade da gente informar, amparar, através da educação socioemocional, essas crianças, para que saibam lidar com suas emoções. Sentir raiva é natural, não é verdade? E ninguém vai ser mais, né, rejeitado porque é raivoso. Nós vamos tratar de entender essa raiva. Eu adorei, muito obrigada. Seja muito, muito bem-vindo e receba meu abraço. E eu passo a palavra para a Vanessa. Obrigada. Nossa, Leandra, muito bom realmente te ouvir. Eu já tinha falado para você que a gente quer mais uma agenda sua, porque tem muita coisa importante para falar. Acho que o seu trabalho é muito importante, de levar isso também para as escolas, de fazer com que as pessoas tomem conhecimento, entendam esse universo. E o que você falou, né? Como age em um, como age em outro, não dá para prever. Então, experimentar é um risco também, porque é o que você falou, entra a droga, entra a pessoa e entra o contexto, né? Então, como que isso vai influenciar em cada um, a gente não sabe. Então, muito importante tudo isso que você trouxe. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é também que olhar para o codependente, né? Porque o codependente, a família, o familiar que está ali em volta, ele também traz com ele o sofrimento, os medos, a ansiedade de saber para onde aquela pessoa foi, o que aquela pessoa está fazendo. Então, como é desenvolvido esse trabalho também para os familiares, o que você teria a dizer também para os familiares, para as pessoas que estão nesse entorno, junto, na verdade, não estão no entorno, estão ali no dia a dia? Então, fica essa pergunta. E tem algumas perguntas aqui também que eu gostaria de aproveitar em seguida e fazer, tá bem? Tá. Então, explicando a codependência para o leigo que está nos assistindo, a codependência é você funcionar de acordo com o funcionamento daquela pessoa. Aquele usuário, ele é um usuário problemático, o nome já diz, não é? Ele é um abusador, do abusador a um usuário problemático, ele vai trazer condutas em casa que vão afetar a dinâmica familiar, né? E a dinâmica familiar, mal sabe ela que ela já esteve afetada antes daquele jovem sair a experimentar. Ele só saiu a experimentar porque já há uma disfuncionalidade na família. Então, por mais que a família chegue para mim, muitas vezes, e diga: onde foi que eu errei? Fiz das tripas coração, procurei dar de tudo bom, do melhor, tudo aquilo que eu não tive, onde foi que eu errei? Se eu disser que errou em comprar um casaco, estou dando um exemplo real, tá? Um casaco daquele louco de uma senhora que era empregada doméstica e o filho era usuário, e ela fez as prestações da casa, não sei das quantas, para comprar o casaco de 300 e poucos reais, o casaco de 300 e poucos reais virou pó de cocaína por 30 reais. Então, muitas vezes, as mães são facilitadoras. Elas são codependentes porque elas são facilitadoras. E os pais são ausentes.
por mais que eles estejam presentes, eles afetivamente eles são ausentes. Há estudos específicos em que apontam exatamente essa diferenciação, ausência de pai, pai na lateralidade do processo e uso de álcool e drogas. E mães que são facilitadoras. É sempre o vizinho que está influenciando, é sempre alguém que está levando meu filho para um mau caminho, sendo influenciado. Então, essa codependência é muito sofrida, porque os familiares não entendem, eles não entendem que quando a gente vai buscar, a gente não está se procurando culpado, a gente está procurando causa e não culpa. Qual é a causa? A causa, às vezes, foi um excesso de timidez. A causa, muitas vezes, foi um pai que era violento e batia na mãe. A causa, muitas vezes, foi uma mãe que era depressiva e que não sabia que teve uma depressão puerperal e que aquele serzinho sofreu uma rejeição. Então, nós, especialistas, nós temos que mergulhar e buscar a causa. E as causas vão estar, como a Elze bem disse, nas emoções. São as emoções desses serizinhos. Mas quando nós vamos dizer para o adulto que eles são responsáveis pelas emoções, porque ao invés de gritar para o alto, do alto eles podem abaixar e tentar não gritar, e tentar não falar tanto palavrão, e tentar não ser tão agressivos, quando chega lá na idade da adolescência, eles, onde é que foi que eu errei? Ou então aquela criança que não tem limite desde cedo, e você já disse que ela é inquieta, que ela tem TDAH, que ela é agitada, você não consegue colocar limites, e ela quer que você coloque limites, porque a criança quer o tempo todo que ela seja norteada, elas nos desafiam para ser norteada, elas nos desafiam para poder entender quais são as nossas regras. E será que as famílias conseguem estabelecer regras objetivas, claras e precisas? Não estou falando de rigidez, não estou falando de permissividade, eu estou falando de regras que as famílias não têm mais. Então, famílias que não têm regras, cujos filhos não têm limites, não têm valores, quando eles chegam na adolescência, é muito fácil deles buscarem uma atividade, por exemplo, de fazer aviãozinho para o tráfico, que ele vai ganhar R$100, que ele vai ganhar R$1.000, que ele vai comprar o boné, colocar o cordão no pescoço da corrente, e ele vai ter o celular, e ele vai ter as garotas, e a mãe vai estar lá se perguntando onde foi que errou, ou aqueles pais que se desencontram, a mãe quer exercer uma autoridade, mas o pai vai lá e libera, e eles se desencontram e se desautorizam. Então, isso tudo faz parte de um desenvolvimento da codependência, mas é muito difícil aceitar o esgotamento da família também, porque a família cansa demais e adoece. Ótimo, Leandra. Tem uma pergunta aqui da Mônica Cunha, vou colocar aqui para a gente. E a síndrome alcoólica fetal? Obrigada, Mônica, é um prazer, que bom que deu tempo de você assistir. Então, a síndrome alcoólica fetal é fundamental em tudo isso que eu falei aqui, porque você veja bem, é uma doença subnotificada, subestimada, porque poucas pessoas conhecem sobre a síndrome alcoólica fetal, inclusive no meio médico, no meio acadêmico. É quando a mãe ingere a bebida alcoólica durante a gravidez e vai acarretar os malefícios na criança. Porque, como eu disse, o álcool é uma substância que ele penetra na célula. Quando a mãe bebe, entra pelo cordão umbilical, perpassa a placenta, porque o álcool é 2 carbonos, uma molécula vagabunda que consegue, perpassa a placenta, entra no cordão umbilical e na corrente sanguínea do bebê. Então, se o bebê estiver desenvolvendo o rim, naquele momento em que a mãe bebeu, ele pode apresentar uma patologia renal. Se ele estiver desenvolvendo o coração, ele pode apresentar uma patologia cardíaca. E fora outros comprometimentos que podem ser leves, mas que podem ser graves também, que vai até o retardo mental, que vai à delinquência. São crianças portadoras de síndrome alcoólica fetal que são recrutadas facilmente para o tráfico, são franzinas, de baixa estatura, de baixo peso, tem mais microcefalia
do que chikungunya. É muito confundido com o déficit de atenção, com hiperatividade. Então, quando a mãe ingere a bebida alcoólica durante a gravidez, é extremamente fundamental, e é um dos programas da Coordenadoria de Drogas, que toda e qualquer gestante do nosso município, ela seja informada sobre os malefícios da ingestão de álcool durante a gravidez. Não tem Malzibir que aumenta leite, não tem aquela dose para comemorar, não. Nós costumamos dizer que durante a gravidez é 0 de álcool, porque não há dose segura, você não sabe, é uma loteria, a qualquer momento você está numa fase de desenvolvimento gestacional e aquele álcool vai afetar. Inclusive, os bebês que têm abstinência depois que eles nascem, porque eles não estão fazendo bebendo álcool, aí tem aquele choro que não é cólica, tem aquele choro que não é sono, tem aquele choro que é um desconforto que o adulto não sabe identificar, mas era a hora mais ou menos que a mãe ingeria uma bebida alcoólica. Então, ele está sofrendo de abstinência. Ótimo, obrigada, Mônica, pela pergunta, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu vou fazer agora a pergunta da Ana Paula. A Ana Paula está representando aqui, ela colocou mais cedo para a gente, a escola Amélia Antunes e Augusto Pugnalone. E também temos uma pessoa que é da escola Hildebrando de Carvalho, se eu não me engano, tá? E aí ela colocou o seguinte: então essa compreensão sobre as drogas pode ajudar pessoas viciadas em substâncias ilícitas a buscar outras alternativas para aliviar seus medos e frustrações? Claro, Ana Paula, claro, exatamente. Quer dizer, se eu entendo que eu estou fumando uma maconha porque eu sou um jovem ansioso e eu me alivio com maconha, mas eu procuro ser mais inteligente do que achar só a internet que vai me dar informações e eu vou lá acender um baseado na marcha da maconha e dizer, quero mais que o Brasil libere. Se eu entender que essa substância pode me desenvolver alguns quadros depressivos, porque ela pode diminuir a ansiedade, mas se um indivíduo já for um jovem que tem uma personalidade deprimida, ele vai deprimir. Eu estou com um caso clínico grave lá no Rio, que foi exatamente um surto psicótico a partir de um uso continuado, longo, precoce de maconha e derivados, não é? Então, a interface do uso da maconha com a esquizofrenia. Então, se o jovem consegue entender não só o que o coleguinha está dizendo, mas pautado em evidências científicas, em aquilo que é comprovado cientificamente, ele vai dizer, opa, peraí, então, mas como é que eu posso fazer para lidar com essa minha frustração? É exatamente essa educação socioemocional. Como é que eu faço para lidar com medo? Eu estou com medo. Como é que eu faço para lidar com timidez? Eu estou tímido, eu não consigo chegar na menina, a menina já está chegando em mim. Eu já tive casos de criança chegar e dizer, o que eu faço? Porque a fulaninha vem querendo me dar beijo e eu não quero dar beijo, porque a menina já está pensando em beijo, o menino ainda... Hoje não brinca de bolinha de gude, né? Mas está no joguinho digital. Então, pode sim. Eu costumo dizer que não é preciso de aditivos para achar que a praia vai ficar mais colorida ou que o céu vai ficar mais azul se eu cheirar uma carreira de cocaína ou se eu fumar um baseado. Quais são as coisas que podem te dar prazer? Quais são os planos que você fez e que você não atingiu? Qual é a dor que você nunca falou? Onde você foi ofendido? Ou seja, como você pode entrar? E aí, eu sou suspeita porque a terapia, não é no sentido do tratamento psicológico, mas todo esse trabalho que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo, de levar ao jovem informação, e através da educação emocional, ele saber lidar e identificar que é o mais importante, os seus sentimentos. Agora, não adianta nós falarmos para o jovem se nós não conseguimos fazer isso conosco. Nós, enquanto adultas, conseguimos reconhecer quais são os nossos sentimentos? Conseguimos reconhecer que muitas vezes o nosso pensamento está completamente depressivo e nos colocando no emaranhado, e a gente está saindo desse emaranhado, mas está dizendo para o outro que ele precisa respirar?
que ele precisa meditar, se você está num tumulto total, então é possível sim, Ana Paula, em que outros recursos para que você lide sim e aprenda a superar de novo o cérebro se reptiliano. Eu luto ou eu fujo? Ótimo, deixa eu localizar mais uma pergunta aqui. Eu passei duas, mas vou voltar, tá, gente? De que forma um profissional de psicologia, você falou do acompanhamento psicológico, eu acho que essa daqui vem até no momento certo. É do Cleido Nascimento, obrigada por você ter conosco. Meu parceiro lá da Guarda Municipal de Mesquita. Olha só, seja bem-vindo. Então, ele coloca de que forma um profissional de psicologia avalia se há possibilidade de interrupção no acompanhamento médico de uma pessoa em dependência química, partindo da premissa que as melhores escolhas dependem de si, porém sem deixar as margens ao assistido que ele está sendo abandonado. Então, Cleiton, esse realmente é um pedaço delicado do processo terapêutico, porque nós temos que ter em mente que não existe uma receita, não existe um plano terapêutico que seja comum a todos. Ao contrário, o que existe é um plano terapêutico que é singular. E que muitas vezes nós vamos num caminho utilizando uma determinada técnica, mas chega um determinado momento do processo evolutivo terapêutico que dá uma brecada. A gente vê que o paciente não está evoluindo daquele jeito. Ou a gente vê que o paciente, quando a gente não tem a interação entre a ciência da psicologia e da psiquiatria, a gente acha que aquela medicação, por exemplo, está sendo over, está sendo muito para o momento que o nosso paciente está vivendo, porque nós estamos acompanhando mais no dia a dia o processo evolutivo dele. Então, muitas vezes é preciso que haja uma interferência. Eu sou suspeita porque eu gosto muito de informar meus pacientes acerca daquilo que eles estão apresentando. Olha, você está apresentando uma depressão. A depressão é isso, 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 isso. Você está apresentando uma ansiedade é isso, isso, isso. Olha, você está apresentando um transtorno esquizoafetivo. Existe uma dificuldade de afetividade. Então, eu gosto de que o indivíduo aprenda sobre a sua patologia para que exatamente ele possa também manejar, junto com o profissional, a conduzir o seu tratamento. Porque depende dele, sim. Sem dúvida nenhuma que depende dele. Mas é um tripé, Cleiton. Nós tratamos, no viés da dependência química, nós tratamos o corpo, nós tratamos a alma, nós tratamos o espírito. Do corpo, trata a medicina. Sócrates disse, a palavra é para a alma, assim como o remédio é para o corpo. Então, a medicina, muitas vezes, precisa do remedinho, mas a palavra é para a alma. Então, é a psicologia que estuda e escuta a sua alma. E o espírito, você vai plugar onde você acreditar, onde você se identificar. Então, depende do indivíduo, da forma em que ele acompanha e maneja, junto com o técnico, com o profissional, a responsabilidade do seu tratamento. E aí, aproveitando aqui, já faço então a pergunta da Karina, tá? A Karina Andrade, que pergunta o seguinte: por que é tão difícil fazer a pessoa aceitar um tratamento? Karina, é difícil assumir que eu estou dodói. É difícil assumir que eu, como psicóloga, nesse momento de pandemia, eu estou com medo. Eu estou com medo. É difícil assumir que o que eu bebo, eu paro a hora que eu quiser. Ah, eu fumo? Não, eu fumo porque, pô, meu pai fumava, meu avô fumava, eu fumo desde 10 anos de idade, não é problema para mim isso, eu fumo, eu gosto, me acalma, eu gosto de fumar, entendeu? Então, o mais difícil é a pessoa se reconhecer deprimido, se reconhecer ansioso, se reconhecer irritado, se reconhecer mal-humorado. Então, eu já parto do princípio que o mais difícil é o indivíduo olhar a si mesmo. Homem, conhece-te a ti mesmo. E a psicoterapia é uma ferramenta para levar o indivíduo ao autoconhecimento.
Então, através do autoconhecimento, chega algum momento que, agora, quando eu estou falando, algum dos nossos ouvintes vai dizer assim, me identifiquei com aquilo ali que ela falou, acho que não está muito legal para mim, não. E aí tem um espaço longínquo. Eu tenho uma paciente, o recorde foi um ano, que ela chegava até o meu quadro de ocupação das salas, viu a minha sala, chegava até minha sala, levou um ano para tocar a campainha e dizer, eu preciso de tratamento. Que bom, Leandra. Muito obrigada, Karina, e as perguntas de cada um de vocês. Sempre muito enriquecedor, né? Porque a gente consegue fazer algo coletivo, é muito bom. Imagina até quando a gente está pela internet, assim, mas mesmo assim eu tenho a imagem de um círculo, né? Como se todos nós estivéssemos sentados, participando de um círculo e as perguntas, as questões foram surgindo. Então, isso é muito bom, muito rico, Leandra. Muito obrigada pelas suas colocações, pela sua disposição para compartilhar conosco o seu conhecimento. Eu passo a palavra para a Elza e a gente está chegando ao final. Se alguém mais quiser alguma pergunta, acho que dá para fazer mais uma perguntinha e a gente vai caminhando para o final, tá bem? Elza está com a palavra. Então, Leandra, na minha época, nós comentávamos assim, uma bengala, isso é apenas uma bengala para eu passar dessa fase. E, às vezes, a bengala ficava permanente, né? A gente se apossava dessa bengala e, às vezes, tem tanta dificuldade em se livrar dela, né? Porque é mais cômodo, né? Você ficar com o apoio da bengala, do que você realmente tentar aprender a caminhar de novo sozinho, sem recursos, né, das drogas lícitas ou ilícitas, né? Então, eu gostaria de comentar, de perguntar, mais ou menos, quantas pessoas nós temos no nosso município que você possa colocar, você está dentro do CAPS-EAD, né? Então, você tem esses números. Quantas pessoas, mais ou menos, estão em tratamento no CAPS-EAD por estarem vinculadas ao uso de drogas no nosso município? Olha, de forma geral, nós estamos lá em torno de 7 mil e poucos pacientes, no quadro global. Mas nós temos aí uma média, claro que a pandemia é sui generis, né? Mas a nossa média de atendimento é 400, 500, chegamos a 679 pacientes mês. Como a gente tem que fazer sempre quadrimestre, né? Fazer os levantamentos, e aí chega a 3 mil. Então, eu percebo a importância, né, da divulgação desse trabalho, a importância da informação, de que se a pessoa quiser, né, ela tem ajuda, e estamos aqui em rede, né, e isso a nossa prefeitura está muito bem se organizando cada vez melhor para que essa rede de auxílio funcione, dado a nossa parceria com o CRAM, com a violência doméstica, que você citou também, tem a ver, né, principalmente com álcool, né? Então, são departamentos da nossa prefeitura que estão disponíveis, né, para atender os petropolitanos, não é verdade? E isso é muito verdade. E como eu estou no tripé, né, Elza, como a gente iniciou a minha apresentação, presidente do Conselho Municipal de Drogas, que é soberano, normativo e deliberativo. Sim. Que é aberto a toda e qualquer população. Tem os assentos pareados da sociedade civil, do poder público, não é? Mas é uma casa que é aberta a toda a população, não é? Coordenadora municipal de políticas sobre drogas, ou seja, muitas dessas ações que eu venho desenvolvendo, minha equipe, ora sozinha, ora com equipe, elas são para se transformar em política pública. A colega lembrou ali, a Mônica lembrou da síndrome alcoólica fetal, o
programa da síndrome alcoólica fetal é para virar um decreto, um programa oficial do governo municipal. É necessário, né? Urgente. É necessário, urgente. Todo PSF tem que ser capacitado. Toda a atenção básica tem que ser capacitada. A escuta do médico e o olhar do médico já tem que estar atento a esse detalhe, porque o que desemboca na educação e só vai ser detectado quando chega na escola é uma média. Se nós temos de 3.500 a 400 grávidas no município, nós temos de 350 a 400 portadores de síndrome alcoólica fetal no município, com todo o déficit inteligente. Exatamente. E olha só o desdobramento desses números que você está falando, né? Exatamente. Então, isso é política pública. Eu tenho que ter política pública. Exato. Grávida, que é outra coisa que eu estou pleiteando como política pública, são os selos, a grávida com a barra, que é um selo internacional, um copo, uma taça, a grávida mais uma barra, a direção com uma barra e a mãozinha com proibido menores de 18. Em todas as barracas das festas tem que ter esses selos. A gente quer colocar isso como lei municipal. Os alertas... Não é cercear o jovem, é proteger o jovem, porque ele tem uma vida longa, que ele possa desfrutar, né? Porque nada é proibido. Você só precisa dosar, né, para você, né, o tempo que você vai utilizar, não é verdade? Então, veja, o álcool, que é a droga que a gente mais conhece e que a sociedade aceita. Mas o jovem petropolitano, eu sou vó, né? Então eu me sinto à vontade em falar isso. Nossos jovens bebem muito da nossa cidade, né? Então é um alerta, porque e amanhã, como será, né? Olha a consequência de que pode trazer uma brincadeira de tomar um porre, né? Como vulgarmente eles falam. Mas será? Está na pandemia, vamos deixá-los se aliviar. Mas isso pode trazer uma consequência muito séria, muito grave, né? Eu costumo dizer que o carro-chefe do nosso trabalho, ele não é utópico. Nós não somos caretas a ponto de passar de uma Petrópolis sem drogas. Não existe, nunca vai existir. Nunca vai existir. Nosso foco é a precocidade e exagero. Exato. Precocidade e exagero. Esses são os focos principais. Eu queria fazer a pergunta só do Alexandre, que ficou aqui pendente, se vocês me permitirem, por favor. O Alexandre, nosso parceiraço, está perguntando: até que ponto a família não reprimir o uso das drogas se torna, né, um incentivo para o usuário? Alexandre, obrigada pela pergunta provocativa. E, a resposta não é muito boa, não. Porque, veja bem, o álcool começa em casa. Aquele pai que molha a chupeta na cerveja e acha um barato, é macho e é bacana, esse é dos meus. Todo churrasco, como diz uma criança paciente minha, eu acho um barato a pirâmide de latinha que meu pai faz. A criança está de olho na pirâmide de latinha que o pai faz. O pai incentivar, ou a mãe incentivar, os pais, de uma maneira geral, incentiva desde que coloca no carrinho do supermercado o engradado de cerveja. E que você tem um bar em casa. E que o pai chega em casa e a primeira coisa que ele faz é tomar uma dose de uísque ou toma no bar da esquina dose de cachaça. Não tem nível socioeconômico-cultural. Para nada disso que eu falei aqui tem nível socioeconômico-cultural. Acontece em qualquer escala da sociedade, né? E aí você tem o tabagista, muitas vezes a criança admira aquele pai que fuma ou aquela mãe que fuma. Então ele vai fumar também, ou aquela avó que fuma. Eu admirava a minha avó que fumava. Em algum momento eu quis fumar. Eu pegava lá no cinzeiro a baganinha que ela deixava na máquina de costura, pegava escondido e queria ver qual era o prazer, colocava palitinho no dedo e ficava fumando palitinho. Por quê? Porque admirava a minha avó.
Então, os pais, a questão não é reprimir o uso de drogas ou não. A primeira coisa é um exemplo. Eles usam? Não, eu uso, mas não. Então, é melhor você começar aqui dentro de casa. Toma aqui dentro de casa para você não tomar na rua. Outra ilusão. Então, a questão é o diálogo franco, resistências nesse diálogo. O que os pais precisam é escutar informações como essa, não são, droga mata, porque isso também não funciona, guerra das drogas também não funciona, nada disso funciona. O que funciona é você se informar com substância, para quando o guri que está fumando na Praça da Liberdade, e eu estou lá numa tenda com a Bauerfest, fazendo prevenção em plena Bauerfest, e eu chamo a garotada para uma roda de conversa e digo para ele assim, pô, guri, e aí? Tu quer fumar umzinho, né? Mas na hora de discutir sobre a maconha, tu não quer. Chega aí, vamos conversar comigo. E aí o moleque chega, em algum momento ele diz, meu problema é álcool. E passa 2 dias depois e vai lá me procurar, me pedir ajuda, me pedir tratamento. Então, o que os pais precisam é ter coerência e parar com informações fidedignas, porque eles são muito mais espertos do que nós e dão rasteira nos pais que são incipientes de conteúdo. Muito bom. Leandra. Vamos chegando ao final, né, desse momento, porque a gente tem muito interesse em conversar mais. Acredito que as pessoas que estão aqui com a gente também. O Alexandre está aqui agradecendo. Que bom. Leandra, a gente só tem que te agradecer. Você é uma parceira ali junto com a gente, presente na casa. Que bom. A gente admira muito o seu trabalho, você. Muito obrigada pela acolhida, pela disponibilidade. E fica esse convite para uma próxima oportunidade, sim, tá? Foi bem esclarecedor e pelos comentários a gente percebe que as pessoas também gostaram bastante. Então, fica esse convite para uma outra oportunidade. Lembrando, pessoal, que a gente tem outros momentos na semana que vem. Nós vamos ter 4 encontros semana que vem, muito importantes. Nós vamos receber a Renata Fernandes, que é especialista em justiça restaurativa. Ela vai estar com a gente na segunda-feira, dia 10/8, às 19 horas. Depois a gente vai receber o Pedro Moraes Martins, ele é de Portugal, e ele tem uma experiência muito bacana para contar para a gente sobre os caminhos possíveis para a implementação da mediação escolar. Então, bem bacana para a gente também. Vai ser terça-feira, 10 horas da manhã. E às 19 horas a gente fala com os promotores Odilon e Vicente sobre justiça restaurativa e socioeducação, um tema bastante importante também. E na sexta-feira, às 15 horas, para encerrar a semana, nós temos a Cristiane Mello, que também vai trazer um conteúdo muito bacana, muito aprofundado sobre justiça restaurativa. Então, fica o convite às escolas, às instituições, às pessoas, a todos para estarem conosco na semana que vem. E isso vai acontecer durante todo o mês de agosto, para em seguida termos também a Semana da Mediação, que começa dia 21 de setembro, não é isso, Elza? Então, nós temos uma agenda bem bacana nesse período aí, nesse semestre, tá bem? Então, a gente conta com vocês. Um beijo, Leandra, muito obrigado. O assunto muito bom, muito importante. E obrigado. Beijos. Eu que agradeço a oportunidade, foi excelente, fiquei emocionada, muito feliz. É isso, é prazer. Obrigada. Sem aditivo, com água. Um beijo, tchau, tchau.